Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou estudante de medicina do primeiro período. E como eu já tô aqui no canal, é meu segundo vídeo pra falar de proteínas. Falando algumas coisinhas, como eu tô no início, assim, de dar aula, essas coisas, então tenham paciência comigo se eu me embolar um pouquinho. Mas tudo que tá aqui, de matéria que eu vou passar pra vocês, é de referências bibliográficas. Esse aqui é da Biochemical Schreier e dos próprios slides que a faculdade me passou. Então eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Vamos começar. Então agora estamos chiques, né? A comparação com o primeiro vídeo. E vamos começar aqui a falar sobre a bioquímica das proteínas. Trazendo aqui um pouquinho do fundamento histórico, assim, das proteínas, o que a gente pode pegar? O termo proteína, ele vem lá do grego, protos, que significa primário, fundamental. Significa, cara, que sem proteína não tem vida. A proteína é tipo tudo pra gente. Tem proteína no nosso cabelo, tem proteína na nossa barba, tem proteína na nossa pele. Tem proteína até a gente acha que não tem proteína, onde a gente acha que não tem. Tem proteína. Então, assim, as proteínas, elas são essas macromoléculas formadas por uma sequência de mais de 100 aminoácidos, que é o que a gente tratou no vídeo anterior, e elas apresentam, assim, uma complexidade única, por isso elas são macromoléculas. Micromolécula, um exemplo de micromolécula, por exemplo, é o H2O, que é uma molécula de oxigênio com duas de hidrogênio, ela é uma micromolécula. Agora, uma macromolécula, ela tem uma estrutura mais complexa, que é o caso das proteínas. Falando um pouquinho das funções biológicas delas, né? Eu vou adicionar mais algumas aqui que ficou faltando no slide. Elas têm a função catalítica, elas têm as funções de enzimas, tem a função estrutural, as proteínas formam ali o colágeno, formam ali também a hemoglobina, que é o transporte, né? De substâncias, de oxigênio, de nutrientes, de íons, de hormônios até, de várias coisas pela corrente sanguínea. A defesa também, né, com essas imunoglobinas. Vou adicionar outra aqui, que é o suporte mecânico, por exemplo. Suporte mecânico. Vou adicionar também aqui, controlam o crescimento e a diferenciação das coisas. Esse eu vou só falar. Outro que eu gosto muito é o armazenamento. Elas servem de armazenamento, por exemplo, elas armazenam o oxigênio quando necessário. Proteção imunológica, impulsos nervosos, ou seja, as proteínas, elas estão presentes, assim, em muitas áreas da nossa vida. Opa, me perdi aqui. Ok. Estão presentes em muitas das áreas da nossa vida. E elas têm diversos grupos funcionais. Vou pular aqui pro próximo negócio e mostrar para vocês como é formada a ligação de uma proteína. Ela é formada por uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. E como é que essa ligação ocorre? Ela ocorre entre o grupo amina, de um, com o grupo carboxila de outro. Isso a gente tratou lá nos aminoácidos. Eu estava falando com vocês de pKa, pKr. Eu tratei com vocês ali a estrutura da molécula do aminoácido. Vou mostrar pra vocês. Tem aqui, por exemplo, ó, o grupo... Aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o grupo da carboxila. E esse aqui é o grupamento amina, entendeu? Então, o que que acontece? Eles vão tirar aqui, ó, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio e vai juntar. Então, ó, isso aqui vai sair da história aqui e esse carbono vai se ligar com aquele nitrogênio ali, formando assim uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. Então, uma ligação assim, ela é uma ligação bem forte, uma ligação que é uma dupla, né? Ela tem ali esse caráter de dupla parcial. É uma geometria planar. O que isso significa? Que é uma ligação que, tipo assim, você vai ligando assim, ó. Grupo amina de um, carboxila de outro. Amina de um, carboxila de outro. Amina de um, carboxila de outro. Porque isso vai, gente, infinitamente. É só vocês olharem aqui, ó. Aqui desse lado aqui, ó, vai juntar outra amina aqui, ó. Vai juntar outra amina aqui, tá vendo? E aí vai continuar, isso aqui vai sair daqui. E desse lado aqui vai juntar outra carboxila. Então isso vai continuar assim de forma linear, de forma plana. Isso limita justamente ali a flexibilidade dela, né? Ela não consegue ele se dobrar. Então isso é uma das estruturas que a gente vai tratar. A primeira delas, como é que elas se arquitetam, né? Essas estruturas que eu tô falando, elas se organizam de maneiras. A organização primária é justamente essa, é a sequência linear dos aminoácidos unidas por essas ligações peptídicas. Mas a gente vai olhar aqui daqui a pouco que ela vai ser secundária, que ela vai começar ali a se dobrar
O terciário, que ela vai ali começar a ficar tridimensional em uma única cadeia polipeptídica. E o quaternário, que vai virar uma zona, um furdúncio. Vou mostrar isso aqui pra vocês. A estrutura primária é como se fosse o esqueleto, ela é a base ali, é o que vai determinar como vai ficar a proteína. Essa sequência de aminoácidos unidas por ligações peptídicas forma uma cadeia polipeptídica. E essa cadeia polipeptídica, ela tem uma polaridade porque um extremo é diferente do outro, entendeu? Um extremo vai ser o grupamento amino e o outro extremo vai ser o grupamento carboxila. É justamente como a gente estava conversando. Uma cadeia polipeptídica, aqui falando um pouquinho mais dela, ela é repetitiva, né? É uma cadeia principal, e aí ela vai ter arcabouços, que são essas laterais, assim, essas ramificações. Vou dar uma mostrada para vocês, vou desenhar aqui rapidinho um exemplo disso, que seria aqui, ó, o C dupla O, nossa, tá horrível, mas paciência, que se liga a um NH, que se liga a um C, que se liga a um H, que se liga aqui, ó, a uma ramificação. E isso vai continuar assim eternamente, até elas decidirem assim, vou parar de me ligar aqui. Então, isso é uma cadeia polipeptídica, que é uma ligação peptídica entre dois, uma cadeia polipeptídica é entre várias. Cada resíduo tem aquele grupo carbonil, né, que tipo, do grupo da carboxila vai sobrar o C dupla O, e isso aqui são formados por pontes de hidrogênio. Só um comentário. É uma estrutura plana, como a gente tinha conversado, então a gente já pode passar, né, para a estrutura secundária. Eu trouxe aqui como é que elas são bonitinhas. E é geralmente insolúvel em água, então é apolar. A estrutura secundária, gente, a gente vai olhar que ela vai começar a se torcer. Elas começam a se enovelar, para falar a palavra certa. Elas vão ter estruturas regulares chamadas de alfa-hélice e beta folha B pregueada. Tem uma dificuldade com essa palavra. Enfim, olha aqui. A alfa-hélice, ela seria justamente essa parte aqui, ó. Essa parte que faz essa mola. E a folha B pragueada, eu vou botar em vermelho, é quando elas se ligam assim, ó. Porque vocês vão ver que essa molécula, ela vai ter ligações assim, tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui, ó, olha só que bonito que fica. Essa parte vermelha aqui, ó, seria a alfa-hélice. E essas ligações que estão acontecendo aqui, ó, tá vendo? São justamente a folha B pregueada. De pregas, pregueada. Perfeito. Esse primeiro arranjo, ele é formado pelas pontes de hidrogênio. São entre os grupos do NH e do C dupla O, dos aminoácidos que estão próximos na sequência linear do peptídeo. Então, aquele que sobrou lá, lembra que eu mostrei pra vocês que sobrou aquele grupo carbonil, que é a C dupla O, vai se ligar justamente com o NH que tá ali perto, entendeu? Então, eles vão se ligando aqui o que tá pertinho do outro, porque justamente ele se torceu, é como se fosse um fio. Eu não sei nem se eu tenho um fio aqui de cabo pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, esse cabo tava reto. E ele começou a se torcer e as coisas começaram a se aproximar. Tá vendo? As moléculas, imagina que tem moléculas aqui, elas começaram a se aproximar. Então, é bem legal ter essa visualização de como vai começar a se enovelar a nível, né, microscópico, porque isso não dá. Esse é o primeiro arranjo espacial que é definido e é estável, por causa justamente das alfa-hélice e das folhas beta. Vamos lá, para terciária, ela tem 4 estruturas, né, como vocês puderam ver, e é bem tranquilinho proteína, gente. A estrutura terciária aqui é a primeira que é solúvel em água. Ela começa ali a, né, enovelar intensamente. Então, a gente tem aquele cabo que quando a gente perde na mochila ou na bolsa, ele fica assim. Tá vendo? Ele vai ficar totalmente novelado entre si. E é uma cadeia polipeptídica, uma cadeia complexa única, com um dobramento intenso. Então, é como se eu tivesse pegado aquele torcido que a gente tinha feito e torcido mais, mas ainda é só uma cadeia. Quando a gente... eu trouxe aqui pra vocês, né,
que ela vai ter interações hidrofóbicas, ela é ligada por diversos tipos aqui de interações. Por exemplo, as pontes de hidrogênio vão ter interações hidrofóbicas, vão ter interações iônicas, força de Van der Waals, que é outro tipo que é o diploide, o dipolo induzido. Isso eu não vou entrar, pontes de sulfeto, isso eu não vou entrar a fundo aqui, mas o legal é vocês saberem que ela tem diversos tipos de interação. Uma coisa que eu esqueci de falar que é bem legal também, que isso aqui que ela começa a se novelar é para esconder as partes apolares da molécula justamente no meio ali do enovelamento. Então imagina assim, tem uma mola aqui e no meio dessa mola que a gente montou aqui, ó, vão estar as partes apolares da molécula. Então quando a gente tem um enovelamento intenso, estão escondidinhas aqui no meio as partes apolares para ela poder ficar justamente polar, ok? E o nível quaternário é onde começa a ficar uma confusão, né, de vários cabos. Então, o que a gente vai acontecer? Vai ter aqui várias cadeias peptídicas que é compostas por mais de uma cadeia terciária unida. Então, são vários cabos. Então, não é só um cabo enrolado pra caramba, são vários cabos enrolados uns nos outros. Isso, justamente, é a estrutura quaternária. E elas são chamadas de cadeias peptídicas, são complexos assim, de subunidades, que justamente as subunidades seriam essas cadeias polipeptídicas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o esqueminha completo, né? Vocês veem que ela começou assim, retinha, linear, plana, começou a se enovelar, se enovelou ainda mais, e no final, esse enovelamento de um cabinho, ou seja, de uma sequência de aminoácidos, vai se ligar com outros cabos enrolados e vai formar ali uma estrutura quaternária, que é justamente a complexidade da molécula se dá por isso. Falando um pouquinho de mutações, gente, mutação é muito interessante, porque a gente tem ali, ó, vou voltar aqui, a sequência de aminoácidos, show? Então, assim, se a gente trocar um desses aminoácidos aqui, eu até vou ver aqui qual é o específico para mostrar para vocês, mas em uma ligação, por exemplo, que a gente tem, uma troca de aminoácido, que é o glutamato, que não é esse aqui, que é o glutamato pela valina, numa estrutura primária, que é na cadeia assim, de linear, vai mudar a hemoglobina e vai polimerizar ela. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter anemia falciforme. Então, assim, a troca de um aminoácido, só um aminoácido, pode acarretar em algumas mutações, em alguns problemas, em algumas doenças. O que a gente vê aqui o tipo de mutação, ela pode ser silenciosa, ela não tem impacto estrutural ali, ela vai alterar, vai ter a mesma função, mas ela vai, tipo, mudar ali a proteína, mas não vai mudar a função. Ela é silenciosa, não tem impacto na pessoa. Ela vai ter a questão da variabilidade ali, né, também, que é o ganho ou perda de função de baixo impacto. Isso tá relacionado com o nosso processo evolutivo, assim. Vai ser, por exemplo, a questão dos nossos olhos, que a cor dos olhos foram por causa de uma variação de proteínas, entendeu? E algumas outras coisas, que não vai acarretar ali um problema na vida da pessoa, só vai ser uma diferencinha e tá tudo certo, isso é associado ao nosso processo evolutivo. O problemático é quando ali a gente tem a missense, né? Que seria justamente a perda da função, seria a doença, seria alterar a estrutura ou o sítio ativo, seria a perda da função original. E é isso que acontece justamente com a hemoglobina, que muda ali, trocando esse glutamato por essa valina, que são ambos aminoácidos, vai fazer essa hemoglobina mudar a hidrofobicidade dela e vai polimerizar. Então, assim, essa estrutura primária é o código-fonte, é o que vai definir ali a proteína ser a proteína. Então, quando a gente tem uma mutação, vai ocorrer ali na cadeia primária, tá bom? A troca de um único aminoácido pode colapsar toda a estrutura terciária, porque aí eles não vão se ligar direito, pode perder a função inteira. O que a gente pode falar sobre as formas das proteínas, perdão? Elas são, as fibrosas, elas são formadas por cadeia de alfa-hélice, ou seja, isso aqui a gente está falando do nível secundário. Vou até colocar aqui, secundário. Do nível secundário, elas são filamentosas, elas são assim ainda alongadas, elas são insolúveis em água e elas têm muita relação
com as funções sem movimentação, né? Que seriam a sustentação, a contração e a elasticidade. São estáticas. Um exemplo de proteína a nível secundário é o colágeno, é a queratina, é a miosina, que não precisam ali, não demandam uma movimentação muito grande no meio do nosso corpo. A elastina também é muito importante de lembrar. E as globulares, elas já são enoveladas. Isso aqui a gente vai estar tratando do nível terciário ou quaternário. Terciário ou quaternário. Por quê? Porque ela se enovelou bastante, é só lembrar do cabo, tá bom? Elas são solúveis em água, isso quer dizer que elas têm ali uma mobilidade garantida a elas, e por ter essa mobilidade em solução aquosa, elas apresentam assim funções dinâmicas, que seriam funções enzimáticas, funções de transporte, funções hormonais, de sinalização, de defesa imunológica, ou até do controle da expressão gênica, que é uma coisa que a gente vai estar tratando em videoaulas seguintes. Alguns exemplos é a própria exoquinase, que a gente vai dar uma olhadinha lá na glicólise, a gente vai estar vendo também a albumina, que é uma coisa muito importante, as hemoglobinas, os receptores, a insulina, anticorpos, tá vendo? Coisas que demandam ali a mobilidade de uma proteína vão ser a nível terciário ou quaternário. E falando um pouquinho sobre a desnaturação de proteínas. É a perda dessa forma 3D, é a perda, assim, daquele enovelamento dela. Então ela vai, assim, ficar murcha ali. A gente tem o cabo e aí desnaturou, ela ficou murchinha. Isso pode acontecer por causa de algumas coisas. Olha só, uma coisa importante. Ela perde a estrutura, mas ela não afeta as ligações ali dos aminoácidos. O nível primário, ele é mantido. Ele só desfaz essas interações que estabilizam a molécula de forma enovelada. Isso pode acontecer por causa... podem perder características química, física ou biológica, que seriam a perda de características químicas, que seriam a perda ali de interações não covalentes, de física, a forma e a solubilidade da molécula, porque se ela vai de uma estrutura terciária para uma primária, ela perdeu ali a solubilidade em água. E a biológica, ela pode perder a função, justamente porque ela perdeu ali, né, toda a estrutura dela, que é essencial para garantir a função. Ah, mas o que pode desnaturar uma proteína? Pode ser o calor, pode ser o pH extremo, se tiver muito ácido ou muito básico, a proteína ali não vai aguentar. E solventes orgânicos, né, que a gente mesmo vai induzir a desnaturação. Falando um pouquinho aqui sobre os sais na solubilidade. A gente pode ali influenciar na solubilidade ou na não solubilidade, a precipitação, desidratação de uma proteína, como? Vai ter o salting-in. O salting-in é um processo, é uma solução com sais divalentes embaixo. Calma, o que são sais divalentes? São íons, eu vou até escrever aqui o que são sais divalentes. Sais divalentes. Sais divalentes. Sais divalentes. Nossa, minha letra tá macarrônica aqui, né? São íons que carregam duas cargas. Lembra que a gente falou de carga em aminoácido? Então, eles vão carregar ali 1-2 ou 1+2, beleza? E ali o salting-in, esses sais divalentes vão estar em baixa. E o que isso vai acontecer? Esses sais em baixa concentração em meio aquoso vai aumentar ali a solubilidade da proteína globular. Globular é a mesma coisa que a novelada, tá, gente? A gente pode lembrar ali da terciária ou da quaternária. E isso, justamente esse salting-in, incentiva ali a formação de ligações peptídicas na renaturação. Então, assim, uma proteína que tá ali desnaturada ou tá pra se desnaturar, se a gente colocar baixos sais divalentes, elas vão ali aumentar a solubilidade dela e elas vão começar a se renaturar. Esses íons do sal interagem com grupos carregados, impedindo a agregação deles. Isso protege ali contra a desnaturação da molécula, protege contra a precipitação e tem a maior solubilidade das proteínas em água. O salting-in, então, para vocês lembrarem, aumenta a solubilidade,
protege contra desnaturação e precipitação, e é quando os sais estão em baixa. Eu lembro assim, salting in, em baixa. Salting in, em baixa. Sais valentes em baixa. E o salting out, gente? O salting out vai ser justamente o contrário, né? Vai ter uma solução aquosa com excesso desses sais divalentes. E esses sais divalentes vai ter uma menor solubilidade em água. Vou botar aqui, ó, menor solubilidade em água. E o que significa isso? Vai desidratar, vai ocorrer uma desidratação. Desidratação. As proteínas, elas vão se precipitar. O salting out, ele é muito usado na aplicação laboratorial, né? Quando a gente tem ali a intenção de desnaturar a proteína que a gente está vendo. Então, lembrando, salting in é salting in em baixa. Salting in em baixa. Sais valentes em baixa. E o salting out é sais em alta e que causam ali a precipitação e a desidratação da proteína. E esses íons, por que isso acontece? Eles estão ali na água, competindo ali pela água, forçando a proteína a se agregar. Trouxe aqui algumas questões para a gente fazer junto. São funções biológicas das proteínas, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Quais são as funções biológicas das proteínas? É a função enzimática, hormonal e fonte direta de energia? Pô, fonte direta de energia não é, né? Então, essa aqui não é. A letra A tá cortada. B, estrutural, defesa imunológica e canal em membranas. Transporte, fagocitose. Proteína faz fagocitose, gente? Não faz fagocitose. Passou aqui. Contração, indução gênica e precursor de esteroide. Não é também. Não é também porque não é precursor de esteroide. Então, sobrou a letra B. Ela é, de fato, estrutural, tem função estrutural de defesa imunológica e também na membrana plasmática. Vocês lembram, assim, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas na membrana plasmática ali, a gente vai ter as ligações aqui de fosfolipídios, né, que são essas perninhas aqui maravilhosas. No meio delas, a gente vai ter proteínas que vão formar, assim, esses canais, ajudando a moléculas a passarem por eles, aqui, ó, tudo para dentro da célula, justamente. Agora, mutações que geram troca de aminoácidos afetam diretamente o nível primário, secundário, terciário ou quaternário. Eu tô esperando esse tempo para você olhar na minha cara e falar, gente, ridículo, né? Porque é primário. Justamente afeta ali aquela ligação linear. A troca de aminoácidos ocorre na parte linear da molécula, das ligações peptídicas. Próxima. A análise afirmativa. Uma mutação que gera troca de aminoácidos invariavelmente gera alteração na estrutura e a proteína perde sua função. Invariavelmente, uma mutação altera a sua estrutura? Tá correto, altera ali a estrutura da proteína. Mas a proteína não necessariamente perde a sua função. Isso aqui está errado. Pode ser uma mutação silenciosa. Então, essa afirmativa é falsa. O nível secundário. Lembra do cabo, hein, gente? É caracterizado por estruturas denominadas tananã e tananã, que são mantidas por tananã. É caracterizado por estruturas denominadas globular e fibrosa. São denominadas por enoveladas e hidrossolúveis. São monoméricas e diméricas. Ou é alfa-hélice folha beta praqueada e mantida por ligação de hidrogênio. Gente, tá fácil, né? Tá fácil até agora. 5. A albumina é uma proteína plasmática globular, monomérica, uma única cadeia e enovelada. Qual o seu nível estrutural? Lembrando, se ela é uma proteína globular, a gente está falando do terceiro ou quarto. Show? Mas se ela é monomérica, se é um cabo só, todo enroladinho, a gente está falando do nível terciário. Então, aqui seria letra C. Agora, indo para as últimas questões, o processo de perda o processo de perda da forma funcional sem quebrar ligações peptídicas se a gente perdeu a forma funcional, mas a gente não desfez a estrutura primária, o que é isso? É a desnaturação. Essa questão aqui eu tirei porque estava errada.
E o salting in é um processo no qual acontece o quê? Pausa o vídeo se necessário para tentar responder, mas eu já vou abrir aqui a resposta, que é sais em baixa concentração, que aumenta a solubilidade proteica. Show? E aí a gente termina aqui os nossos slides de proteínas. Eu desejo para vocês que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode me chamar no Instagram. Meu Instagram tá sempre na bio, tá? Caso vocês queiram me seguir, me dar um oi. E é isso, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Um beijo, gente!